Tá chegando àquela época de mercado da bola e de contratações. E a gente precisa bater um papo aqui no Raiz Tricolor, um canal que já tem quase 6 anos, que tem registrado aqui no YouTube boa parte da história recente do Fluminense. E um canal que eu, Gabriel Amaral, nunca me furtei de dar a minha opinião sobre as coisas. E também, no alto da minha falta de humildade, também de tentar trazer esclarecimento para quem tá aí do outro lado, né? Sobre como o processo do jornalismo é feito do lado de cá. Às vezes criticando o lado de cá, às vezes criticando o lado daí. Mas vamos lá, tá? A gente fala sobre essa época, que é uma época... Primeiro, tá? Primeiro ponto, que dá muita audiência. Porque todo time quer ver, todo torcedor quer ver o seu time contratando jogadores, trazendo jogadores novos. Se o time foi mal na temporada anterior, ele quer saber de todo mundo ir embora e trazer vários jogadores novos. Se o time foi bem na temporada anterior, ele quer saber de trazer mais gente boa ainda. Então é um momento que movimenta bastante. É reta final de ano e no meio do ano também. São 2 momentos onde a gente acaba tendo muito conteúdo para poder falar e muita audiência, tá? Para poder falar. É algo, inclusive, que eu falo por várias vezes quando dou palestra ou até mesmo quando falo com outros produtores de conteúdo, é que, cara, não se desespere quando chegar em março ou em abril e a audiência cair, porque em dezembro, janeiro e fevereiro foi muito alta, às vezes em fevereiro mesmo cai, porque as contratações, chegadas, saídas, a expectativa do torcedor entra no marasmo e aí ele em fevereiro, março, se jogar a Libertadores em abril volta a crescer a audiência. Não se desespera, não tenta ficar fazendo clickbait, não tenta ficar forçando, enfim, forçando a barra para continuar tendo a audiência, porque tem momentos que as pessoas vão se importar mais, tem momentos que as pessoas vão estar se importando menos. É algo que eu tenho plena ciência. Só que eu tenho refletido muito sobre como a mudança que o jornalismo tem passado, a mudança como a gente tem consumido conteúdo, tem mexido nessa época de transferências. Por que eu falo isso? Quando eu era adolescente, eu consumia o jornal Lance, né? Todo dia, ali com meus 9 anos, 10 anos, ali na 5ª, 6ª série, 7ª série, eu descia, eu estudava aqui em Rio Bonito, morava em Tanguá, descia na rodoviária, em frente à rodoviária vendia o jornal Lance, eu ia lá com meu dinheiro de merenda e comprava o Lance e ia comer notícia, porque eu não ia comer nada, né, até a hora do almoço quando voltasse para casa. E lia ali o jornal para me atualizar. Tinha o tradicional vai e vem do Lance, né? Quem aí, nascido, vou botar aí de 98 para trás, não consumiu o vai e vem do Lance? Você abria, era uma página dupla que você ia lá e olhava e falava: ih, rapaz, olha, o Internacional tá interessado no William Bigode do Cruzeiro. E aí tem 6 times interessados. Enfim, era uma atualização geral do jornal do dia. E esse jornal também tinha uma repercussão na TV, num Globo Esporte ali de meia hora, né, pro Rio de Janeiro. Na época, inclusive, tinha só o bloco do Rio de Janeiro, não o bloco nacional. E para mais 1 hora, 2 horas ali de debate nas rádios. E era isso. Acabou. Silêncio. Não tem mais. Não tinha mais conteúdo além disso. E se algo acontecesse na tarde e você não ouvisse a resenha do rádio, alguma coisa, só no dia seguinte você ia ficar descobrindo. Obviamente isso já faz, eu citei aqui 5ª série em 2005, eu citei aqui coisas de quase 20 anos atrás. Mas é interessante ver como mudou e hoje em dia aconteceu, virou manchete, aconteceu, virou vídeo aqui nosso, aconteceu, já tá no Twitter, tem perfis do Twitter que são especializados em replicar notícias que são publicadas só do Fluminense. Tô nem falando dos outros clubes não, de futebol em geral não. Do Fluminense tem perfis que são especializados em rastrear tudo que se fala do Fluminense e colocar lá no Twitter. É um consumo de informações desenfreado que acontece o tempo todo. E aí o que passa a acontecer? E é a parte que eu acho que vai caber começar a gente entrar aqui na reflexão, tá? Tudo isso que eu falei aqui agora
Parece uma aula de jornalismo web, sei lá, novas mídias. O que passa a acontecer? Antigamente, o cara era 3, 4 publicações que tinham aqui no Rio de Janeiro. E antigamente, estou falando na época que eu era adolescente. Você ia ter o Lance, que ia ter, dependendo do dia, 2 páginas ou 3 páginas de Fluminense. Páginas. Você ia ter a página de esportes lá do jornal O Dia, a parte ali, o Ataque, né? O do Extra, o do Meia Hora, que era muito semelhante ao Extra, o do jornal O Globo. Mas tudo ali assim, uma página pro Fluminense e pronto. Por dia era isso que tinha, e uma matéria no Globo Esporte e 20 minutinhos de resenha no rádio. Só isso. Os repórteres que traziam notícia, que apuravam, que descobriam as coisas, tinham uma demanda, ou seja, uma obrigação de produzir conteúdo muito menor do que se tem hoje. Então, o cara podia segurar, apurar, tentar e trazer aquele micro detalhe, entendeu? Aquela apuração chapada ali, cheia de, Fluminense tem interesse em Marquinhos, o jogador tá em contato com a Atalanta quer pagar 13 milhões, o Fluminense sabe que não tem esse dinheiro, quer oferecer uma troca com São Paulo por jogador tal, trazer, e esse é o panorama. O cara trazia a notícia mastigada, apurada, falando com a fonte que não passou muita confiança e falando com a fonte que deu toda a confiança pra ele. Hoje em dia, a chave mudou. E eu não vou nem entrar aqui agora já direto na questão Raiz Tricolor, canal especializado em Fluminense. Vamos para canal geral. Um dos caras que mais dá notícias pelo Brasil, principalmente nessa questão de transferências, é o Jorge Nicola, jornalista que passou pela ESPN, que tem um canal aqui no YouTube. Se você abrir o canal do Jorge Nicola aqui no YouTube, você vai perceber que só hoje, no dia que eu tô gravando isso daqui, no dia 15 de novembro, um dia que é feriado nacional, ele lançou um vídeo falando que um grego negocia com outro time, é aquele grego acho que quer comprar o Vasco, que o São Paulo quer um camisa 10 argentino, que o Corinthians vai ter uma saída, Denilson no Verdão, deve ser Denilson no Palmeiras, coisas da Portuguesa, do Brasil e demais. Além desse vídeo, ele lançou outro. E na capa desse vídeo ainda tem falando aqui que o Abel Ferreira quer o Denilson lá do Paysandu, do Cuiabá e etc. Aí ele lançou outro vídeo falando que o Pedro deve voltar mais cedo, de que o Botafogo vai se ferrar na situação do João Textor, que eu já falei aqui, que tem... Alguém cobriu a oferta do Gabigol, do Gabriel Barbosa lá, do Cruzeiro, de que tem jogador que tá livre no mercado, Pogba tá livre, Sérgio Ramos ouviu um não de algum lugar, tem vendas no Botafogo, enfim. Tem notícia, isso citei de um dia, num canal de YouTube. Notícia pra cacete. Não conheço o Jorge Nicola, tá? Não sei do processo que ele tem. Mas o que vocês acham quanto tempo vocês acham que o Jorge Nicola conseguiu despender para todas essas apurações que ele fez? Você acha que ele conseguiu ligar tranquilamente lá e mandar um WhatsApp e saber qual era o time mexicano que tem interesse no Gabriel Barbosa, quanto que ele cobriu, se essa informação ela é um fato mesmo, se a diretoria do Cruzeiro ficou com raiva disso? Ele conseguiu trazer uma notícia completinha? Claro que não, como os jornalistas lá atrás, quando publicavam uma notícia por dia, conseguiam. Claro que não conseguiu. Então a notícia já sai menos mastigada. A questão já vem mais no modo bruto. Porque o volume de conteúdo que a gente precisa publicar hoje em dia, que vocês que estão aí do outro lado consomem hoje em dia, é muito maior. E aí a gente começa a entrar num problema que é o principal problema da época de transferências. Sabendo disso, a época de transferência se tornou um show à parte para empresários e dirigentes, staffs de jogadores. Por quê? Se o Fluminense passa a mão no telefone e liga pro empresário, pro diretor do Paysandu perguntando sobre o Esli Garcia, o diretor vai passar o contato do empresário e vai falar, a gente tem o Nicolas aqui também que a gente pode emprestar. O Fluminense fala, beleza, meu scout vai examinar. Se o diretor do Paysandu comenta com o Nicolas que, indiquei você lá pro Fluminense, a notícia, o assessor dele vai ficar sabendo,
vai passar a notícia. Nicolas é ex-Goiás, que tá lá no Paysandu, né? Vai passar, e aí já vai ligar para um repórter que precisa publicar 200 coisas por dia. Vai falar, olha, Fluminense sondou o Nicolas, tá? Lá do Paysandu, meu jogador de lá. Pode dar... E esse repórter que tá aqui, que recebeu essa ligação, não vai ter como parar no meio do dia dele pra ligar pro Fluminense, pra ligar pro Paysandu, pra ligar pro Nicolas, pra ligar pro staff, pra falar com 2 fontes que ele tem, que são do Remo, mas que tem contato. Ele não vai ter tempo pra fazer isso, não vai fazer isso. Então o que ele vai publicar? Fluminense sondou o Nicolas. E só. E pronto. E a partir daí, toda a torcida do Fluminense já tá fazendo o scout do Nicolas, já tá com uma raiva danada porque o Fluminense tá contratando um jogador do Paysandu, já tá feliz porque o Fluminense tá trazendo o melhor jogador do mundo, e foi tudo só numa ligação, num comentário. Mas o volume de notícias precisa disso. E aí a gente passa a ter um problema. Por quê? Por mais que, e eu sou fruto disso, a democratização da publicação de conteúdo. Não existe só o Jornal Lance hoje em dia. O Gabriel Amaral, um moleque de Tanguá, formado em jornalismo, que trabalhava em jornais pequenos, consegue sentar da sala da casa dele e fazer mais de 2 milhões de visualizações por mês, trazer mais de 250, quase 250 mil assinantes, consegue ter um destaque absurdo sendo um moleque de Tanguá, agora um moleque de Rio Bonito. Consegue fazer, por mais que isso seja muito bom e que isso dê oportunidade para pessoas que não teriam oportunidade, por outro lado, isso faz com que processos que precisariam ser feitos sejam menos feitos. O cuidado e o esmero com uma situação seja menos feita. E aí, vou dar um exemplo aqui. A gente estava vendo, eu e o Lessa, procurando restaurante pra gente, de repente, fazer uma confraternização ali no final do ano. E aí o Lessa encaminhou lá um perfil no TikTok que tinha feito review de um restaurante no Rio. E aí o Lessa falou, parece bom, não sei o que. E aí eu vi, e assim, era uma moça lá que era TikTok, né? E TikToker, e fez, e olha, é um rodízio que vem não sei o que, vem não sei o que, a experiência é ótima, a vista é essa, né? Falei, cara, maneiro, né? Cliquei pra ver os comentários, e os comentários estavam divididos em 2 grupos. Ou os comentários das pessoas dizendo que fui lá, é uma merda, não é assim, eles não servem as coisas, é tudo lotado, essa cadeira que ela sentou ali não dá pra ter, não tem vista, não sei o que, é tudo uma merda. E os comentários de eu tava achando bom, li os comentários e já decidi que não vou. Só que essa influencer foi pra lá, falou, olha, vocês conseguem me fazer comer de graça aí um dia? E o cara falou, não, vem cá, a gente pode... E fez aquele super serviço pro TikTok ser bem gravado. Por que eu tô fazendo toda essa curva à direita aí? Porque o senso crítico dessa pessoa, que foi lá e comeu de graça e gravou o TikTok, é muito menor do que se fosse um cara que é do Guia Michelin, que vai escrever e tal, um review sobre o restaurante da pessoa. Então basta você dar uma coisinha ou outra aqui, que a pessoa já sai falando para milhões de pessoas, como se fosse a melhor ou 8ª maravilha do mundo. A mesma coisa no futebol. Empresários de jogador, staff de jogador, sabem que esse período é um período de quem não é visto não é lembrado. E quem é visto é lembrado, contratado, e cada contratação gera comissão. Então a gente vai ver sim, agora, nessa reta final de ano, muita especulação ligada a Fluminense. A gente vai ver sim muita notícia plantada ligada ao Fluminense. A gente vai ver sim muita forçada de barra ligada ao Fluminense. E qual é a decisão do Raiz Tricolor? É a mesma desde que eu lancei os giros de notícias em novembro de 2018. Eu falo do assunto, trago o assunto pra cá, como fiz com o assunto Esli Garcia. Tento apurar, nem tudo dá pra apurar, nem tudo eu tenho fonte pra poder apurar, mas o que eu consigo, vou tentar apurar, como fiz com o Esli Garcia. Cauã Tinoco recebeu uma informação, fomos tentar apurar, e olha, a gente já tinha a notícia do Esli Garcia há 2 dias. E estávamos tentando apurar, tentando falar com o diretor do Paysandu, tentando achar o empresário do cara, tentando falar dentro do Fluminense. E aí a gente já tinha a negativa de pessoa de fonte interna do Fluminense e a negativa de gente do Paysandu. E aí publicaram a notícia. A gente só não tinha conseguido a negativa do empresário. Aí o que eu vou fazer? Tentei apurar, a notícia foi publicada e eu trago aqui a minha apuração. Minha apuração não tem nada. Só que qual que é o diferencial do Raiz Tricolor desde sempre? Depois de apuração, depois de falar a notícia, que de repente um outro colega publicou,
vai vir minha análise. E a minha análise, ela é basicamente, nesse período de contratação, mais do que se o jogador é bom ou ruim, é a minha análise da notícia, quase. Por exemplo, hoje de manhã eu publiquei um vídeo aqui onde falava que tinha uma notícia lá de BH de que o Lyon iria comprar o John Arias para poder devolver para o Botafogo. E eu falei dessa notícia, chamei a atenção para todo mundo vir assistir, e logo depois de falar o que o amigo lá de BH publicou, eu falo, olha, primeiro que não faz sentido porque o John Arias não queria ir pro Brasil, ele quer ir pra Europa, então se ele tá dando a notícia falando que o John Arias vai vir pro Brasil, sem dizer que o John Arias mudou de ideia, não dá pra confiar muito. E segundo que o Lyon nem tá podendo contratar. Então como que o Lyon nem tá podendo contratar e vai contratar um jogador pra levar pra França e trazer de volta? Por causa lá de confusões, eu explico lá no vídeo. Então sempre aqui no Raiz Tricolor, a gente vai falar do assunto, tá? A gente vai falar dos assuntos. Nem que seja pra falar do assunto e falar, gente, não faz o menor sentido. Lionel Messi no Fluminense, gente, que isso? O maluco tá saindo do Inter Miami, mas ele... Entendeu? Nem que seja pra dizer, gente, olha, isso não faz nenhum sentido. Eu posso até errar, mas eu vou trazer a minha análise. Então, acho justo explicar isso pra vocês, todo esse processo de mudança, o porquê que hoje em dia você vê muito mais especulação. Por outro lado também, deu voz pra muita gente boa, porque antigamente, se o jornalista do Lance inventasse uma fonte e publicasse algo, ninguém iria checar o contrário, porque ia estar lá publicado e pronto, ia lá o que alguns chamam de perua, né? Uma notícia inventada. Então, assim, tem o seu lado ruim, mas tem o seu lado bom também, de hoje em dia você, por exemplo, ter só hoje, só nesse sábado, 34 minutos de conteúdo aqui no Raiz Tricolor sobre Fluminense. Falando de Fluminense, com exemplos de Fluminense num conteúdo que te interessa. Tem o lado bom e o lado ruim, mas eu quis gravar esse vídeo porque época de contratação sempre me chama muita atenção, eu sei que dá muita audiência, eu sei que é um momento de muitas cavadas, mas eu queria gravar um vídeo explicitando isso aqui pra vocês. De como era feito o processo, por que mudou e por que chama muito mais atenção hoje em dia todas essas especulações. E claro, como que o Raiz Tricolor vai lidar com isso no seu sétimo período de transferência, se eu não estou enganado. Peguei o de 18, o de 19, o de 20, o de 21, o de 22, o de 23 e agora o de 24. O 7º período de transferências de dezembro, a gente vai lidar da mesma forma que ele lidou sempre. Deixando claro pra você o que eu acredito no que eu acredito, e às vezes o que eu não acredito pode até acontecer. Tamo junto, tá? Até a próxima. Não esquece de deixar um like aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal. Valeu!